Dia, estamos aqui na nossa live 77. Hoje o assunto é bacana. Hoje a nossa convidada é a doutora Annelise. E a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico por imagem em pediatria. Mas por que isso? Porque eu sei que tem um monte de dúvida. Então a gente vai estar junto conversando sobre isso. Se você já tem alguma dúvida aí, vai falando. Será que eu tenho que escolher qual exame pedir? Que exame eu peço? Tem dificuldade de indicar? Tem dificuldade de fazer com que a mãe entenda a necessidade? Tudo isso a gente vai discutir aqui com a Annelise num bate-papo muito bacana. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quando você está no seu consultório, seu maior público, tem odontopediatra aí? Se tiver, levanta a mão. Seu maior público quem é, né? Vamos junta? Ó, bom. Bom dia, Bom dia, como você tá? tudo ótimo. E você, como estamos? Tudo ótimo também. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Ah, que bom então. Que bom revê-la mesmo que à distância. Menina, senti sua falta. Pois é, acabou que coincidiu com a semana minha de pós-graduação e nós não nos encontramos lá em São Paulo. Foi uma pena. É uma pena, mas não faltarão oportunidades. Certeza que não. Aí, ó, a primeira oportunidade aqui. A gente cria essa oportunidade, né? Exatamente. A gente já cria sempre a oportunidade. Que bom ter você aqui. Eu tenho começado as lives de um jeito diferente e simplesmente, em vez de perguntar o currículo, e é claro que eu quero que, né, a gente troque audiências, a sua audiência me conheça e vice-versa, mas querendo saber não só o seu currículo, mas o seu propósito. O que te move, né, a estar na odontologia há esse tempo? E o que te move hoje de estar nas redes sociais e de tentar educar, não só, né, os seus alunos do presencial, mas também educar a sociedade com relação ao que você faz. Então, se apresenta um pouco, fala da sua área de atuação, mas o seu propósito, aquilo que queima no seu coração. É isso aí, então vamos lá. Bom, eu vou resumir o meu currículo no mais importante. Eu sou odontopediatra, né? E eu sou odontopediatra, então, independente de toda a formação que eu tenho, que eu tive a oportunidade de ter para trás, sou odontopediatra. E o meu propósito, independente se na área da educação relacionada a profissionais, a alunos, como na área de atuação clínica, ele é um propósito só, né? A odontologia que me move é a odontologia que transforma, Cláudia. A gente acaba levando a nossa profissão como uma missão daquela que a gente consegue se enquadrar nela e falar o que eu estou fazendo aqui no mundo, né? Para que eu estou aqui? Às vezes, muitas vezes eu me pego olhando para trás e olhando a formação que eu tive, os anos todos, né, dentro da academia e tudo aquilo que a gente vivenciou, e eu me pego perguntando, né, o que eu vou fazer disso? Né? Para que isso vale? E o propósito ele é um só, é transformar as pessoas da melhor forma que eu puder. Na assistência a gente transforma uma família, a gente transforma a vida de uma criança. Né? E em cada profissional que eu tenho a oportunidade de caminhar na estrada num momento de vida desse profissional, toda a minha expectativa é que eu consiga, de alguma forma, transformar a vida desse profissional para melhor, né? Que a gente consiga tocar esse profissional de uma forma melhor. Da mesma forma que eu fui tocada por outros, né? Que me inspiraram e que passaram por mim. Então, o propósito é sempre esse, é conseguir transformar a vida das pessoas de alguma forma. Que linda! Servir, né? Servir. Eu acho que a gente serve ao paciente, ao aluno, à sociedade. O que você falou também queima no meu coração, né? Se a gente não acreditasse que esse servir transforma, e às vezes está faltando isso um pouquinho na odontologia, porque o propósito é servir, o retorno é resultado. E É. por mais que algumas vezes a gente queira o retorno imediato, e eu estou falando de mim, estou falando de você, porque a gente investe tempo, energia,
é no tempo em que você estiver preparado para receber isso de volta. E transformar o outro, ele é tão, ele é tão valioso porque ele traz um propósito que deixa de ser da Anne e passa a ser para o outro, né? Sim, sim. Eu te acompanho nas redes e vez ou outra eu tô te vendo assim, uma emergência, acabei de chegar em casa, uma emergência, eu vou ter que voltar. Você falou de odontopediatra, eu rapidamente lembrei da pediatra do meu filho já tá grande, e eu nunca fui aquela mãe de incomodar a pediatra, mas na odontologia, muitas vezes você tem que agir na boca do paciente, né? Um traumatismo, enfim. O que para você, dentro de tudo que você faz, torna, né, o diagnóstico, para a gente começar a fazer um link aqui, que eu vou receber uma aula incrível sobre diagnóstico da odontopediatria, o que linka uma coisa na outra e a importância do diagnóstico. Primeiro, num atendimento de urgência, que você está sempre disponível como odontopediatra, e depois no planejamento disso como um todo. Então, a gente fala isso muito, né, para os nossos alunos, que eles ficam muito ansiosos para as questões técnicas, né, de procedimentos. Será que eu vou dar conta de, por exemplo, vamos abordar o traumatismo? Será que eu vou conseguir fazer um reposicionamento numa criança, fazer uma contenção, etc, etc. E a gente foca muito que antes disso, o mais importante é nós conseguirmos ter conhecimento científico e treinamento de tomada de decisão, que isso é algo que só com muito estudo e conhecimento a gente consegue, para que a gente consiga servir melhor o nosso paciente. Como odontopediatra, isso não sou só eu, né? Todos os meus pacientes têm meu telefone. E às vezes as pessoas perguntam assim, você não tem receio de dar o seu telefone para todo mundo? Né? Como é que fica a sua vida nisso? Né? Todos eles têm meu telefone. O que não quer dizer, se você me perguntar, sabe, Cláudia, se eu vou muito ao consultório fazer urgência, eu posso te dizer que não vou tanto assim. Porque eu me disponibilizar para o meu paciente, eu dou segurança a ele, que se ele tiver qualquer dúvida, ele vai poder contar comigo. E no traumatismo, no próprio traumatismo dentário, muitas vezes você tem que fazer uma intervenção. Mas em outras vezes, você consegue fazer diagnóstico e você vai orientar o paciente. Né? E eu sei que esse diagnóstico ele precisa muitas vezes de um exame físico. Então, a gente pode fazer uma orientação prévia, né, por teleconsulta, e fazer um exame físico posterior para confirmação de diagnóstico com exames. E na maioria das vezes eu não vou fazer intervenção, eu vou fazer acompanhamento. Né? Na grande maioria das vezes, as intervenções, elas são pontuais, as intervenções de urgência, elas são pontuais. Então, o paciente ter o seu contato, ele ter segurança que ali tem um profissional treinado e que vai conversar com ele, vai coletar dados que muitas vezes serão suficientes para orientá-lo naquele momento, até que num dia fora da urgência você possa dar a assistência necessária. Né? Então, a gente precisa ter esse caminho claro do diagnóstico. E aí, o caminho claro do diagnóstico é você ter conhecimento científico do tipo do que ocorreu, né? do que está acontecendo no traumatismo, do tipo de traumatismo. Você conseguir coletar dados de anamnese que vão te dar insights do quão urgente isso é, né? Muitas vezes, esses insights eles são pelas próprias palavras do responsável. A gente já sabe o quão de ansiedade há nos dados e o quão de realidade há nos dados. Né? Um odontopediatra bem treinado, ele sabe disso. Um exame físico, né? Muitas vezes a mãe manda uma foto para você. E na foto você fala, bom, eu já sei o tipo de trauma, agora eu vou pelas questões excludentes para poder saber o tamanho da urgência ou não. E aí entra com certeza o exame de imagem, né? Eu sei que a gente está nessa live também para conversar muito sobre isso. Em traumatismos, eu posso dizer que o exame de imagem e aí a tomografia, né? O exame tridimensional, ele me dá um padrão ouro que, para muitas questões, a radiografia convencional, digital, ela não vai me fornecer.
Então, a gente precisa juntar tudo isso, mas com essa carga aí de conhecimento, sem desespero. Quem desespera é a família, né? A gente fica com o pé no chão, tranquilo. Joyce, você falou a palavra, duas palavras juntas, né? Tomada de decisão. E o que você falou, eu dei uma aula na quinta-feira falando exatamente disso. Eu mostrei uma foto de um caso clínico e aí perguntei para quem estava assistindo, era uma aula presencial. O que vocês viram? E todo mundo me respondeu o que ia fazer. Então, eu concordo com você quando eu tenho esse imediatismo, porque como fomos treinados para ser tecnicistas, quando a gente vê uma situação clínica, muitas vezes o meu raciocínio pula lá na frente para entender o que eu vou entregar de procedimento. E o que você falou faz muito sentido, porque o atendimento, ele não é só procedimento. Sim. O atendimento é uma coleta de dados e a gente está no mundo acelerado e muitas pessoas sentam o paciente na cadeira. Com criança menos, né? Você tem que ter toda aquela parte de condicionamento e eu acho que quem atende criança precisa desse treinamento, dessa habilidade. Mas de uma forma geral a gente senta o paciente na cadeira e o paciente mostra o dente ou a situação de incômodo. E esse diagnóstico, como você falou, ele é um caminho, ele é uma trajetória. Sim. Que vem de uma anamnese, que vem de uma escuta do paciente, que vem, no caso do trauma, de uma reconstituição de como foi esse trauma, para você saber o sentido do trauma, o que pode ter ocorrido, tudo isso. E eu acho que a gente está perdendo a capacidade de tomar decisões em cima de fatos reais, daquilo que realmente aconteceu naquele trauma ou daquela situação. Então, quando você fala tomada de decisão, e a outra palavra que você falou que me chama muita atenção é segurança. Quando o paciente senta a cadeira ou te procura, ele não está procurando, embora ele possa ter um dente aqui que está incomodando a cor, ele não está procurando a resina porque ele nem sabe disso. Uhum. Ele está procurando segurança e ele está confiando nisso que você falou, que é todo esse conhecimento científico e toda essa prática que vai melhorando e aumentando ao longo do tempo para que o problema seja resolvido. Então, acho que a gente fecha esse bloco com escuta, né? Segurança e entendendo que atender um paciente não significa executar procedimento. Isso. Significa entender o que está acontecendo, orientar e muitas vezes acompanhar esse processo. Isso. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto inicial, né? Sem que a gente salte ali para as condutas em si, esse é o ponto inicial. As condutas, elas são, eu chamo de caixa de ferramenta, né? O dentista tem ali uma caixa de ferramenta com uma série de condutas que ele aprendeu. Então, dependendo do que ele fizer de diagnóstico, ele abre a caixa de ferramenta e fala, não, o que eu vou precisar agora é isso. Ah, não, dependendo do que eu vi, do que eu tive de diagnóstico, eu vou usar isso. E você colocou uma coisa muito bem, e a gente já acabou fazendo esse link com a tomografia e com o diagnóstico, mas muitas vezes esse exame, ele não é imediato, né? Ele é pós-trauma, e aí a gente pode até sair da história do trauma e partir para a rotina, né, da odontopediatria no consultório. Muitas vezes esse exame ele não é imediato, mas ele é necessário para a construção de todo esse processo. Isso. Quando você vai conversar sobre diagnóstico por imagem com uma turma de alunos, como que você acha que eles entendem isso e como você transfere esse conhecimento de forma que eles entendam esse passo a passo? Existe um paradigma, né? Quando a gente vai falar em diagnóstico por imagem ou odontopediatria, se você perguntar, assim, pelo menos é a minha experiência, né? Se eu perguntar em uma sala de aula, em um auditório, com cirurgiões dentistas que atendem crianças, qual é o motivo principal de você solicitar exame de imagem na odontopediatria?
E aí está o paradigma do conhecimento, né? A grande maioria vai responder um básico que hoje não é o mais adequado mais, que é o quê? A gente solicita radiografia interproximal para pesquisar cárie proximal. Ou seja, a radiografia ela se restringe para pesquisa de cárie proximal em crianças, né? E aí, se a gente for na ciência, se a gente for nos trabalhos mais recentes publicados dentro da cariologia na odontopediatria, a gente já sabe que a radiografia convencional para pesquisa de cárie proximal em criança, e eu estou falando em criança, ela tem um complemento, como exame complementar, muito pequeno para diagnóstico. Porque um exame físico bem feito, ele vai me dar sinais, né? E o exame de imagem, a radiografia convencional, ela vai me auxiliar em termos de profundidade, severidade dessa desmineralização. Mas ela não é diagnóstico. Tem um trabalho muito bom do professor Fausto, lá da USP, que mostra que apontar em radiografias convencionais desmineralização proximal induz a sobretratamentos do dentista. Porque na grande maioria das vezes a gente não vai intervir, né? São desmineralizações iniciais. Enfim, acaba-se pensando em um objetivo que hoje ele pode ser, podemos até assim nos arriscar a falar que ele pode ser até obsoleto, né, em termos de diagnóstico, não para avaliar a severidade, mas em diagnóstico. Então, assim, e é por aí que a gente começa uma aula de diagnóstico por imagem dentro da odontopediatria. Nossa, o diagnóstico... eu tanto assistir essa sua aula. Se você estiver assistindo, eu te subo para o palco, porque você vai falar melhor do que eu. Sabe por quê? Porque, engraçado, eu dou aula em algumas especializações de odontopediatria, não. Eu acho que a sua abordagem é específica para aquilo que o coração daquele aluno entende. E quando você falou isso, me veio aqui na cabeça, como já aprendi, como o que esse aluno aprendeu e o que ele espera ouvir, você vai ter que desconstruir. Exatamente. Você vai ter que desconstruir, porque eu entendo perfeitamente. Eu aprendi cedo, né, sobre o diagnóstico de cárie. Eu ainda era estagiária, eu fiz estágio num serviço muito legal, que eu aprendi a ver a desmineralização, né, a mancha branca, aquele diagnóstico inicial, e entender que nem sempre que tem uma pequena cavitação ou uma desmineralização você precisa tratar. E quando você fala isso, faz muito sentido para mim, porque será que a gente ainda tem muitos profissionais caçadores de cárie? Tem demais. Você sabe que eu dou uma aula de radiologia aplicada à odontopediatria para radiologistas. Para a turma de especialização de radiologia. Na verdade... Consegue dar essa aula online? Maria, olha só. A gente fala... Eu falo a minha visão de odontopediatra, o que eu gostaria que tivesse no laudo dele. Mas é isso. A gente discute isso. Assim, o que eu queria olhar no teu laudo? O que eu estou perguntando que talvez você, radiologista, não sabe o que o odontopediatra quer? Precisa, né? E a nossa discussão é essa. E eu entro na discussão disso, né? Falando um pouquinho sobre ICEDAS e a cariologia atual dentro da odontopediatria, o que é essa desmineralização, enfim. E eu sempre falo para eles assim, seria tão bom se no laudo não constasse e apontasse o termo lesão de cárie incipiente, porque isso induz o colega a abrir. Se pudéssemos apontar desmineralização, seria melhor do que lesão de cárie incipiente, porque é uma questão assim, né? Mas, enfim, eu acho essa troca super, super bacana, porque é uma visão de odontopediatra discutindo com quem entende mais de exame de imagem, que são vocês, que são os radiologistas, né? E é um aprendizado, né, Anny? Porque o que você falou faz muito sentido. E eu estava arrumando minhas coisas aqui outro dia e vi o crachá de um congresso de endo que eu fui. E quando eu estou na 20ª turma de especialização em radiologia odontológica. E quando eu falo exatamente isso, vocês têm que ter a visão de quem usa esse exame, não é a sua. Sim. Se você assumir o radiologês ou aquilo que a imagem está te mostrando, não faz sentido. Você tem que traduzir aquilo para dentro do contexto. Então, a gente tem que aprender com o odontopediatra o que faz sentido.
A gente tem que Isso. aprender com o endodontista o que faz sentido ele ver. Para a gente conseguir. Porque o nosso olho pode ser mais treinado, porque afinal de contas, uma especialização de radiologia treina o olho e as patologias, enfim, de forma bem simplória, explicando. Mas a conduta clínica ela é influenciada por aquilo que está escrito. E muitas vezes, o próprio pai, né? A gente falando das crianças e falando de adultos, os próprios pacientes veem o laudo e questionam. E a conduta clínica é que é importante dentro daquilo que a imagem traduziu. Não eu falo até para eles assim, ó, sai deste corpo que não lhe pertence, porque não é você. Não é você. Você não tem que projetar o que vai ser feito. E, de novo, a gente cai no treinamento de ser tecnicista e de tentar resolver o problema. Exatamente. Essa aula deve ser incrível. Ah, não sei não, eu me divirto muito sempre. Deve ser incrível. Que é isso, eu acho que a gente tem que trazer para dentro da radiologia como isso tem importância clínica dentro do processo. E eu ia te perguntar, eu achei que quando você começou a falar isso, você ia falar da dose de radiação, que os alunos às vezes mas criança, essa dose de radiação ou os pais, como é que você explica e organiza isso dentro da cabeça, não só dos alunos, mas dos pais também? Então, para ser sincera com você, com os alunos não é um questionamento que eu tenho ele muito não, sabe? Eu Nem acho com a que tomografia? nem com a tomografia, sabia? Uau. Às vezes isoladamente um ou outro, mas não é um questionamento que eu recebo ele muito não. Dos pais, a gente recebe esse questionamento independente do exame, porque na verdade eles não fazem ideia do que é tomografia, do que é. Na verdade, você vai pedir um exame, né? Eu quero essa radiografia. Então, se eu falar pode ser que eles vejam pelo tamanho, né? Se eu falar, às vezes eles acham que uma panorâmica é algo muito maior do que se eu fizer uma tomografia Cone-Beam de um dente, né? Então, assim, os pais às vezes eles perguntam. Mas como toda dúvida leiga, né? Vamos falar de dúvida de leigo. A gente precisa responder sempre com segurança. Eu vou te falar uma dúvida leiga que sempre impacta muito dentro da rotina de aulas e de prática que a gente faz, anestesia geral. Então a gente pergunta assim, mas eles não te questionam sobre anestesia geral, não? Levar o filho para uma anestesia geral? Claro que questiona. Mas a gente tem tanta segurança daquilo que a gente faz e daquilo que a gente indica, que esse questionamento ele cai por água abaixo na primeira palavra que a gente der. E assim vai ser o exame de imagem também. Ah, mas se o meu filho fizer isso, vai ter problema? A resposta ela é segura e ela é na hora. Nenhum problema. Nenhum problema. A segurança é total. Então, nós precisamos fazer o exame. E eu não alongo, entendeu? Então, assim, sem problemas. Em alunos, em aulas, é claro que a gente acaba explicando do ponto de vista técnico e científico um pouco além, né, Cláudia? A gente vai explicar o que é essa radiação, quanto isso poderia impactar em tecido e que isso não impacta. Então, a gente acaba dando uma explicação mais longa. Mas, para o leigo, é a segurança nossa de que o que nós estamos indicando não tem problema nenhum. De novo a palavra segurança, né? Gente, é isso. Segurança. O profissional precisa ser seguro. O profissional precisa ser seguro. Mas isso existem duas coisas que eu acho que dá segurança para o profissional. A primeira, eu acho que é a mais importante, é conhecimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que estudar. Esses dias para trás eu gravei um vídeo falando sobre a importância do processo de aquisição de conhecimento. E esse processo ele não é pontual. Ele é longo. Ele é long learning, né? Ele é um processo. Ele não é assim, aprendi, né? Não é uma coisa mágica, é um processo. E essa ansiedade, mas eu não estou sabendo disso. Então, você vai saber. Se você continuar estudando, você vai saber. Né? A gente, com mais tempo de formado, a gente continua aprendendo. Então, o processo de conhecimento, acho que isso é o mais importante para dar segurança para você. E a segunda é a experiência, né? A experiência, ela conta nessa segurança. É claro que você já vivenciou tantos problemas, tantos erros, tantos acertos seus, de colega, de troca, que isso vai juntando uma bagagem e isso vai te dando cada vez mais segurança para aquilo que você faz.
Eu chamo de quilometragem rodada, né? Não tem Ah, jeito. isso mesmo. Tem que Essa rodar. quilometragem, ela é importante, não tem jeito. E aí, gente, quando a gente está falando isso, a gente não está desvalorizando o recém-formado De jeito que tem nenhum. pouca experiência. A gente só está dizendo, continue, continue a É. nadar, que essa segura, Continue e acalme-se, é, porque vai dar tudo certo. essa segurança virá, né? Essa segurança virá. Você dá aula para pós e para graduação? Atualmente eu não dou aula mais para graduação. Eu encerrei meu vínculo de graduação em julho do ano passado. Ah, que Então, ótimo. atualmente eu não estou mais em graduação. Tá, eu perguntei isso porque eu também nunca dei aula na graduação, mas em casa, né, educando filhos, o que eu venho tentando desconstruir, né? Uma está fazendo vestibular e o outro está no sexto ano. É que não existe essa história, eu acho que o sistema educacional, e aí não é uma crítica, é só uma observação de uma mãe, não estou falando como dentista. A gente tem que desconstruir estudar para fazer uma boa prova. Porque aí a gente limita, né? O que você falou, aprendi, acabou. Não, não acabou. É, Não acabou porque isso é uma geração de conhecimento infinita. E quanto mais você sabe, mais fluido, mais fácil, mais seguro vai sendo o seu processo de atuação e de viver, né? Não é isso. sobre a questão profissional. A mais velha está fazendo vestibular para medicina e eu falo, minha filha, não é sobre passar na prova. Porque se você estiver diante de um paciente em que aquela matéria não caiu na prova, você vai ter que saber do mesmo jeito. É. Né? Então, essa questão do conhecimento, né, desse empilhamento de pequenos conhecimentos que quando a mágica acontece, parece que, né, aconteceu a mágica, As coisas ficam claras, né? De as repente coisas ficam, a nuvem some e está tudo muito claro ali, né? parece um passe de mágica. E você falou outra É. coisa que eu acho muito importante, que é aprender com o outro. Aprender com o erro do outro, com o caso do outro. E aí vem para o que a gente participa de um mesmo grupo para aprender, mas a importância de grupos, de mentoria, de comunidade, porque aí você não está só. Você Uhum. está aprendendo com o aprendizado do outro. Aquele caso pode não ter aparecido para você ainda, mas ele apareceu para alguém que você está andando junto e com isso você antecipa esse aprendizado. Quando esse caso semelhante aparecer para você, você vai saber o que fazer, porque eu costumo falar que a odontologia ela se repete, né, Anne? E essa maturidade de formação, né, de entender que eu consigo aprender com o caso ao meu lado, ela é uma maturidade também que nem todo aluno ele consegue enxergar isso de forma clara inicialmente, né? E como nós, com a experiência que a gente vem ganhando ao longo do tempo, a gente fala, poxa, quanto mais ao lado do outro eu estiver, mais chances eu tenho de aprender. Né? Eu quero estar ao lado de gente que faz muito, porque é ali que a gente aprende. O nosso grupo é assim, né, Cláudia? Então, assim, o grupo que a gente se conheceu é assim, são pessoas ávidas por conhecer e que estão ali para acertar e errar, e que cada um troca a experiência e que se aprende de muito. A gente não aprenderia o tanto que nós aprendemos se nós não estivéssemos juntos. Então, isso é maturidade, né? E essa maturidade, infelizmente, a gente não nasce com ela. Cada um vai ter essa maturidade em um momento da vida, né? Quanto mais cedo essa maturidade vier, mais a gente vai conseguir aprender nessa nossa formação. E mesmo e às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho o mesmo objetivo, eu não quero chegar no mesmo lugar, não importa. No meio do caminho, os aprendizados se conectam, né? E esse É, aprendizado faz você acelerar. Você falou assim, a gente não conseguiria de forma nenhuma, nem na velocidade que a gente está conseguindo construir. E mais do que isso, gente, estar andando em comunidade, muitas vezes é o seu ponto de apoio para não desistir, para entender que a dor do outro é igual à sua, para perceber que dificuldade existe e que se você está cansado, descansa só um pouquinho, porque é permitido, né, isso dentro desse processo. Deixa eu te perguntar uma coisa, é curiosidade pura veio na minha cabeça. O aluno de pós-graduação da odontopediatria, normalmente é a primeira especialidade? Normalmente é a primeira?
pós-graduação, ele é um aluno mais jovem? A grande maioria dos nossos alunos, sim. É a primeira especialidade e a procura costuma ser de alunos com menos de 5 anos de formado. Uau. Pelo menos essa é a nossa procura, né? A nossa demanda de alunos. Mas nós temos, sim, alunos que vêm de segunda pós-graduação, lato sensu, né? Então a gente tem especialistas em endodontia, ortodontia, em prótese, e que estão fazendo odontopediatria muitas vezes pela demanda do local onde vivem. Né? Então, na cidade tem muito procura pela odontopediatria, acabam se encontrando nisso e fazendo odontopediatria também. Então, mas a grande maioria é a primeira especialização. E aí, então, eu imagino que essa sua habilidade, né, de comunicar, de servir, de orientar, ela está muito associada a também formar, né, como esse pós-graduando, esse dentista pensa, né, sobre a odontologia, essa visão dele de mundo, desse processo. Como é que você trabalha isso, Leite? Assim, essa questão de ensinar, né, o outro, é claro que existe uma paixão de quem ensina, né? A gente gosta do que faz, né? Mas tudo tudo é processo para mim, né? Tudo é treinável e tudo é um treinamento. Né? A gente vivenciou isso, né? Eu tive toda uma formação e eu agradeço as pessoas que me inspiraram na minha vida durante a minha formação e que me treinaram, né, de alguma forma nessas vivências para que a gente pudesse ter um processo de ensino-aprendizagem que funcionasse. Então, se hoje eu faço o que eu faço em ensino, é porque eu vivenciei, fui muito treinada para que eu chegasse com o meu olhar, dentro da paixão que eu tenho, que eu gosto do que eu faço, executar da melhor forma possível. Né? E a gente tem que aprender gradualmente ao longo do tempo. Hoje, ensinar um aluno de hoje é diferente de ensinar um aluno que eu ensinava 15 anos atrás. As gerações mudam, né, Cláudia? A gente tem falado isso tanto, né, de novas gerações, já que a gente tem gerações mais novas, as gerações mudam e a gente tem que estar apto a ensinar conforme as gerações que estão ao nosso alcance. Né? Então, a gente muda também. Então, assim, de experiência, eu já tive experiência de dar aula em auditório para 200 alunos, como professora de bioestatística em um terceiro período de graduação. Estou falando de graduação, né? De pós, não. Você imagina, eu dando aula de bioestatística para terceiro período de graduação em auditório com microfone para 200 alunos. E eu tinha que fazer eles aprender, porque aquilo ali era a minha missão a partir do momento que eu entrava dentro daquela sala de aula. Então, não tem conversa. Né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente se propõe a fazer da melhor forma possível. Poxa, Nelise, mas 200 alunos, eu já pensei comigo, bom, vou ensinar para eles média, mediana, o básico e moda ali, para ver se eles saírem aprendendo o que é média, mediana e moda, nessa aula eu já estou feliz. Porque eu vou falar com 200 alunos. Né? E mesmo assim, a gente transformava a sala de aula para fazer as coisas acontecerem. Né, transformava. A gente pensava na melhor estratégia para fazer as coisas acontecerem. E a gente vem caminhando ao longo dos processos. Hoje, na pós-graduação, na especialização, a gente está reduzindo o número de alunos, e a gente fez isso esse ano, né? Nós reduzimos a nossa turma quase a metade das turmas anteriores de forma proposital. Personalizada, para que nós pudéssemos fazer uma transição necessária de educação para essa nova geração. Necessária, né? Então, assim, a gente acabou começando a se sentir, parece que eu não estou ensinando tanto quanto eu gostaria, da forma como eu estava agindo antes. Então, a gente se transforma também ao longo do tempo. A questão a gente tem que oferecer o melhor. A gente pode até não conseguir oferecer a excelência que a gente gostaria, mas a gente tem que trabalhar para oferecer o melhor. Isso é para tudo. Né? Seja na assistência do meu paciente, tem que oferecer o melhor. Né? A gente não falou, sabe, Cláudia, da tomografia em si ainda, mas, por exemplo, as pessoas me perguntam, fazendo uma analogia sobre isso, Annelise, mas e se a mãe não quiser pagar a tomografia? Né? Mas e se você conseguir ver com a radiografia convencional aí o que você precisa? Tá, eu tenho que solicitar o melhor. A gente não faz a coisa mais ou menos. Boa. Eu tenho que solicitar o melhor. A conversa dali para frente é outra.
né? Eu tenho que solicitar o melhor e falar, eu preciso disso, porque aqui eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, eu vou ver aquilo. Qual é o benefício para essa criança se eu fizer isso? O benefício é esse, ele é certeiro. O outro, dá para ir? Dá para ir. Até aqui. Né? Exatamente, até aqui. Porque depois vai contar com a minha experiência. E quando eu estou ensinando, não é a minha experiência que vale. É a experiência de cada um que está sentado naquela cadeira me assistindo. E aí eu não sei as experiências. Não sabendo as experiências, Cláudia, a gente tem que solicitar o melhor. A gente tem que dar amparo para esse profissional enxergar aquilo que muitas vezes ele não vai conseguir enxergar num dado clínico. Né? Então, assim é que eu penso, né? Tanto no ensino dessas novas gerações que a gente se transforma, quanto na assistência que a gente vai dar, sabe? Então, a gente tem falado muito isso em exame de imagem para tomografias, que eles nos questionam. Eu e Mamed, a gente dando aula sobre endodontia, né, no projeto nosso da EndoKids, muitas vezes as pessoas perguntavam no Brasil, quando a gente estava dando aula, perguntavam assim, poxa, mas tomografia, claro que uma médica como endodontista, ele é pontual, é tome pronto, né? O endodontista não trabalha sem tomografia. E aí, muitas vezes ele me falava assim, e aí, Annelise, essa criança aqui, vamos pedir, não vamos pedir, vamos pedir, ou não pedir, dente descido. Eu falei, mas tem que pedir, ué. Né? E aí as pessoas perguntavam assim para mim, poxa, mas lá na minha cidade, eles não vão querer pagar. Né? A gente fala, mas você tem que solicitar. Quem vai decidir depois é a família. Quantas vezes dentro da instituição, que muitas vezes a gente tem famílias que são um pouco mais vulneráveis, não tanto, mas um pouco mais vulneráveis, deixa-se de pedir uma tomografia, faz um diagnóstico baseado num exame básico, mais exame físico, e fica-se na dúvida. Aí o paciente ele é acompanhado, postergando, chega num momento que você fala assim, olha, só tem um jeito da gente saber isso. Tem que solicitar uma tomografia. Sabe o que a família fala? Por que você não pediu antes? Ninguém me falou isso até hoje? E aí a gente vai questionar o aluno falou, achei que ele não podia pagar. Mas você não pode achar isso. Você tem que solicitar. Nossa, né? adorei isso que você falou, porque eu acho que isso vem mais de uma crença do próprio dentista que o exame é caro. Quando você se posiciona e fala que até aqui você conseguiu, daqui você precisa, esse paciente também começa a entender que você é um outro nível de profissional. E que você está oferecendo o melhor, e o melhor significa segurança para ele, porque muitas vezes o paciente não sabe que esse exame existe, então cabe ao profissional explicar que há uma outra forma de visualizar, e esse pré-julgamento de que o paciente não vai pagar é só uma crença. Eu coordenei um serviço de odontologia por 13 anos, e esse serviço atendia preferencialmente 98% dessa clientela, ganhando até 3 salários mínimos. E esse paciente fazia o exame. Exatamente. Porque esse valor ao exame, ele era dado. Então, quando você sabe a importância do exame, é como se você transpirasse essa necessidade e o paciente percebe que você domina. Então, acho que alguns pontos onde o dentista não pede, isso foi uma frase da aula que eu dei na quinta-feira, quando você não pede, é porque, na verdade, você não acredita naquele exame e você não conhece. E se eu vivi até agora sem esse exame, eu vou continuar assim. E se você continuar assim, Anne, isso que você falou é tão poderoso. Você fica cultivando lesão, você fica errando no diagnóstico. Errando no diagnóstico. Tá fazendo uma cirurgia de um supranumerário mais extenso do que precisaria. Tudo. O planejamento é pior. Não tem como não ser pior. A experiência é pior, né? Para você e para o paciente, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, que se o dentista entendesse isso, mesmo ainda sem dominar o exame, ele ia, né, apostar nesse exame. Porque apostar nesse exame significa apostar que você é um dentista melhor. Eu também falo, Anne, uma coisa que eu acho interessante, que é a seguinte. Você, com o conhecimento que tem, dentista, hoje, para o relógio, hoje é segunda-feira, dia 4, você é um profissional tecnicamente, você já é. Você não fez mais nem o curso hoje, até hoje.
Se você faz o diagnóstico correto e se você usa, né, todo o arsenal de exames, né, que existe, já já a gente vai falar da panorâmica também, que eu quero a sua opinião sobre a panorâmica, principalmente odontopediatria, mas se na data de hoje você usar todo o arsenal de diagnóstico, partindo do exame mais simples para o mais complexo, para aquele que mostra em 2 dimensões, indo para aquele que mostra em 3 dimensões, hoje você se torna um dentista melhor. E não tem a ver com a sua formação técnica. Tem a ver com aquilo que você pôde enxergar de uma forma diferente e a partir disso a sua decisão foi diferente. Você concorda comigo? Concordo totalmente com você. E me permita fazer um gancho para a pediatria em relação a isso. Vamos sair do custo? O outro questionamento da pediatria é: a criança não vai deixar fazer. Mas vamos lá nas indicações de livros de odontopediatria, as indicações clássicas de exame de imagem. Panorâmica. A última indicação clássica em qualquer livro de pediatria é quando a criança não colabora para os exames intraorais. Né? Faz uma panorâmica. Então, se a gente tem essa indicação clássica da panorâmica, por que não indicar a tomografia? Aí entra. Os demais exames não respondem ao que você está querendo ver. Por que não indicar a tomografia? Aí a gente entra naquilo que você falou super bem. É falta de conhecimento, né? A gente não conhece, o dentista não conhece, Cláudia. E aí vem a relevância, né? Eu vou fazer a relevância do teu trabalho, né? E de profissionais que batem nessa tecla de que o dentista precisa conhecer. Por isso é tão importante, sabe? Todas as especialidades, mas a pediatria também. A relevância da tomografia. E eu vou fazer meia culpa. Porque eu já tive paciente, que eu conheci o paciente, que eu falava assim, ele não vai deixar nunca. Né? É um traumatismo, por exemplo, em luxações severas, ou em tratamento endodôntico, que a resposta não estava vindo como eu gostaria. E eu só tinha uma forma de enxergar o que estava acontecendo, é a tomografia. E às vezes eu olho o paciente e falo assim, meu Deus, ele não vai permitir. Hoje, esse é um erro que eu não cometo mais, mas eu já cometi ele. Né? De falar assim, ele não vai deixar, eu falar assim, vamos tentar? Se ele não deixar, tá tudo certo. Mas nós vamos tentar, porque a gente muda diagnóstico e prognóstico. Eu vou contar um caso aqui rápido para vocês verem como muda. Né? Eu já tive criança de luxação severa, né, intrusão total, por exemplo, em que o protocolo é aguardar a reerupção, que 80% dos casos vão reerupcionar. Independente se você está visualizando o dente ou não. Né, a radiografia convencional, ela mostra para mim que o dente está lá. Mas você não sabe o nível que ele está. E aguarda-se até 6 meses essa reerupção. Esse é o protocolo do Guideline Internacional de maior reconhecimento, que é da IADT. Né, da International Association of Dental Traumatology. Então, é o mais recomendado. Então, aguarda-se. Aguarda e nada do dente movimentar. E agora? Agora só pode fazer a tomografia, sabemos que esse dente está, não tem jeito. E aí o exame da tomografia mostra que esse dente ele não iria descer nunca, ele estava cravado na cavidade nasal. Cirurgia. E uma criança extremamente não colaborativa. Eu estou falando de criança de 2 anos de idade. Eu não estou falando de criança de 5, 6 anos. E permitiu fazer a tomografia na hora. E eu já tive criança de endodontia sem resposta. Aí a gente usa localizador foraminal para ver se vê, né, se escuta um complemento de uma possível reabsorção na região. E o localizador não dá reabsorção e ele tem uma sensibilidade acima de 95%, que seria excelente para nós. E é excelente. A gente usa isso como diagnóstico. Mas não dá. Ah, mas não vai permitir aquela criança que não colabora para atendimento. Vamos fazer a tomografia? Faz a tomografia, você vê fratura radicular. Ou seja... Um desafio, Ana, incrível ainda. Eu estou rodando um desafio, até gravei com umas pessoas da DOC. E esse caso que você contou é exatamente isso. Eu criei um desafio, o diagnóstico muda tudo. Que são histórias como essa que você acabou de contar. Olha que bacana. Histórias reais, como essa que você acabou de contar, de casos que aparecem no consultório onde você tinha uma visão e essa visão, após o exame tridimensional, mudou completamente a conduta. Então, o desafio chama #diagnóstico muda tudo exatamente por isso.
E quando você falou assim também, o caso não responde, não responde, não responde, isso significa que você sabe o que está fazendo. Você tem uma expectativa de evolução daquilo, mas isso não responde. Tem alguma coisa que não foi vista. Exatamente. Exatamente. Tem algum E, pedaço dessa história que está faltando. é. E a imagem, ela vai me dar de forma clara isso, né? Você falou uma frase, né, que me impacta e que talvez seja uma das frases mais importantes, eu acho, dessa live de hoje. O diagnóstico por imagem, por exame tridimensional, me torna um profissional melhor. E o odontopediatra precisa saber disso. Você vai ser um profissional melhor se você andar de mãos dadas com o exame tridimensional. Você vai ser um profissional melhor. Porque vamos falar aí de diagnóstico em termos de precisão, e quando eu estou falando de precisão em teste diagnóstico, eu estou falando de sensibilidade, especificidade. A tomografia, me corrija se eu estiver errada, porque esse conhecimento você tem melhor do que eu. A tomografia, ela é altamente sensível e específica. Altamente. Não é? Altamente sensível e específica. Então, assim, não tem como ela não contribuir. A radiografia convencional, ela tem uma sensibilidade baixa e uma especificidade péssima. Né? Ué, não é? A sensibilidade é baixa. Nem tudo que ela está mostrando realmente vai ser. Né? Tanto é que é sugestivo. Né? Cansei de aprender desde a minha graduação, sugestivo. Né? Nunca é pontual, é sugestivo. E a especificidade, ela vai deixar, o negativo dela vai deixar de ver um monte de positivos. Mas ou seja, a especificidade é baixa. Acostumado, Anne. Eu acho que ele ainda está acostumado a ficar com essa dúvida. Não, nós temos que evoluir. Mas daqui para frente, realmente, eu não consigo ver. Vamos tentar mais uma vez? Vamos trocar esse curativo mais uma vez? Vamos esperar mais um mês? Vamos? Gente! Exatamente. Ela vai realmente, o exame tridimensional da odontologia, que trabalha, né, na boca do paciente e que é técnica, o exame tridimensional é indispensável. Indispensável. Uau! Eu adoro quando, e não é porque eu estou repetindo isso há muitos anos, né? Outro dia eu me dei conta que eu falo de tomografia há 25 anos. E não é porque eu estou repetindo isso, não, porque eu não vou cansar. Esse é meu propósito. Meu propósito é fazer com que o dentista seja um dentista melhor e faça uma odontologia melhor a partir de um diagnóstico que ele ainda não viu. Tá? Então, esse é o propósito, está no meu coração e Deus cada vez reforça mais isso dentro de mim. Mas quando eu vejo profissionais como você, como uma médica, como vários outros, ensinando e falando sobre esse exame, fica mais gostoso esse desafio, porque a gente vai falando junto. Eu acho que a gente tem a obrigação de não só falar na graduação, mas educar esse paciente a esse respeito, para que essa estranheza do exame diminua, para que essa dúvida de se vai valer a pena pedir um exame mais caro vai fazer sentido para o profissional e para o paciente. Então, obrigada por isso, porque eu preciso desse apoio de quem está na cadeira, né? Porque parece meio utópico. Eu não estou na cadeira, eu não atendo. Como é que eu sei que isso é importante? Quem está na cadeira sabe disso. Uhum. E eu acho que esse é o nosso papel, falar sobre a tomografia. Para muitas pessoas, Anne, ele é só um exame para procedimentos cirúrgicos, um exame onde você precisa de uma localização tridimensional, ou para tracionar, ou para extrair, ou para colocar um implante. E eu acho que falta essa visão de que realmente a tomografia mostra as coisas no lugar que elas estão. Se o paciente é tridimensional, por que eu estou querendo resolver problemas tridimensionais no exame bidimensional? Exatamente. Muito bom, muito bom. É isso a gente mesmo. está indo para o final. Considerações finais. Olha, amei. Acho que a gente pode conversar muitas e muitas vezes. Eu amei o convite. É muito bom, viu? Eu adoro diagnóstico. Eu sou uma odontopediatra que sempre andou, assim,
de olho ali. Eu acho que se eu não fizesse odontopediatria, eu estaria ali na estomatologia, no diagnóstico por imagem, na radiologia, porque eu adoro diagnóstico. O diagnóstico é conhecimento, né? E eu acho que é isso que talvez diferencie o odontopediatra um de outro, né? Eu entro nas especializações, nos primeiros módulos, né, e falo isso muito para os alunos. Se vocês estão aqui para fazer o melhor canal da vida de vocês, vocês vão perder tempo. Porque, tecnicamente falando, quem quiser fazer o melhor canal, vai ficar treinando sem parar. É só treinar. Treina, 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 treina. Eu não sei quantos dentes artificiais eu já fiz na minha vida para poder dar aula de endodontia. Né? E as pessoas acham que ele vai ali e faz. Não, é treinamento. Mas o que diferencia um profissional do outro não é isso. É a capacidade de adquirir conhecimento, é a capacidade de sintetizar esse conhecimento e de traduzir esse conhecimento para a família que está na tua frente, né? Para atender a expectativa de quem está na tua frente. E aí você tem que ser certeiro. E aí a gente, né, assim, eu fechando de uma forma assim que faz uma alusão a tudo que a gente está conversando aqui, sabe, Cláudia? É isso. Você falou uma parte interessante, né? Você enxerga o teu paciente com tantas dimensões ali na real, perto de você, e você tem um exame complementar. Nós estamos numa era em que o mundo digital, ele nos dá a possibilidade de ver tantas coisas, né? A gente está falando de inteligência artificial, que vai me dar a possibilidade de tantas outras coisas que vão corroborar, né, com o dentista, e a gente está discutindo, avaliar raiz de dente descido, traumatismo, diagnóstico que está obscuro para a sua visão, fazendo exame bidimensional. Essa é uma discussão que ela não tem por que existir. Né? O exame tridimensional, ele certamente vai me tornar um profissional melhor. E o bom profissional é aquele que vai ver os exames ali que estão ao seu lado, com o que tem de excelência e com o que tem de melhor, para poder ser certeiro com o seu paciente. Porque é isso que importa. A gente vai num médico, né? A gente vai num profissional de saúde. O que a gente quer do profissional de saúde? A gente quer que ele acerte. É isso. Né? A gente não quer sair dali só ó, você precisa de fazer essa cirurgia. Nós queremos que ele acerte. Né? Isso é muito importante, porque o dentista ainda se permite, porque ele está fazendo uma odontologia do passado. Vamos testar isso, se não der certo, a gente vai para aquilo. Não precisa apostar, você pode ser certeiro, né? Tem uma postagem no meu Instagram, estava fixada até bem pouco tempo, uma caveirinha com a mão no olho, assim, falando: pare de fingir que a tomografia não existe. É isso mesmo. É isso aí. Parabéns, né, pelo seu trabalho, né, pela divulgação e por esse propósito lindo, né? Porque certamente nós seremos melhores quando entendermos esse propósito seu, que a imagem muda, o profissional muda o diagnóstico e muda a vida do paciente. Eu acho que muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Parabéns. Obrigada. Gente, que live, hein? Um monte de comentário aqui. Que live incrível. E isso mostra que essa excelência, né, Anne? Eu vou finalizar aqui com essa excelência que você traz, com essa questão do treinamento. Eu sei que você é uma atleta, triatleta, e eu acho que essa disciplina que a gente traz do esporte, eu fui atleta no passado, mas essa disciplina aí, eu li aquele livro Cabeça de Campeão, né? Essa disciplina desse processo é que traz essa excelência. Então, o profissional sair do piloto automático, né? E buscar sempre o melhor. E o melhor não está só naquilo que você aprendeu nas suas mãos. Ele está no melhor diagnóstico. E para finalizar, um convite. Nos dias 23 e 24 de maio, vai acontecer o congresso O Segredo dos Grandes Casos Clínicos. E grandes não é porque é um caso complexo. Grande é porque todo caso que senta na sua cadeira, ele é grande para quem recebe. Ele é necessário. Então, esse congresso vai discutir, uma média vai estar com a gente, vai discutir não só como esse diagnóstico influencia, mas como grandes profissionais com experiência fazem a condução desse caso. O que eu vejo muito nas redes sociais é:
E tá tudo bem, mas eu vejo muita gente mostrar o antes e o depois. Começou assim, terminou assim. Mas e como foi construído esse raciocínio para que você usasse isso? Então, um convite para vocês, o link está na bio, Congresso Segredo dos Grandes Diagnósticos online, 2 dias. Imperdível. Esse é imperdível. Nós E falamos aí de aprender com outro, né? É isso aí. é aprender Imperdível. com o outro. E aí traz uma visão, Anne, como a nossa, né? Não é a minha visão militante pelo exame, mas é uma visão de quem sabe a importância disso na rotina. É isso aí. Obrigada, Anne. Eu que agradeço. Fiquei rouca. Deus te abençoe. Uma Que, semana que, que início, que início bom da nossa semana. Adorei. Eu que agradeço muito. Boa semana para todos. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, pelo convite novamente. Adorei, viu? Um beijo. Beijo.